Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Tiago Carvalho e hoje trago uma mensagem de Deus para vocês. Vamos lá. O que Deus colocou no meu coração a princípio seria o que tem me afastado da presença dele, o que eu tenho permitido e colocado na frente de Deus, na frente da minha adoração, tá? Vamos lá, o que é isso? Hoje nós temos várias redes sociais e às vezes você programa 2 horas da tarde um exemplo, 2 horas da tarde eu vou ler a palavra. Aí quando você vê, você está no telefone e já são 4 horas da tarde, já passou o tempo que você tinha se programado e você já não tem mais tempo para adorar a Deus. Você já não tem mais tempo para buscar porque você tem outros afazeres. Então, o inimigo ele tem fantasiado, colocado coisas na frente dos nossos olhos para tirar o nosso foco de Deus, tá? Você está no Instagram, quando que no Instagram aparece alguma coisa para te lembrar de Deus? 90% das vezes é para te tirar do foco de Deus. E em Jeremias diz assim: buscarão e me acharão, de quando buscares, de todo o coração. Você precisa ter foco. Você precisa saber o que você está procurando, saber o que agrada e o que não agrada a Deus, para você achar a face de Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que ela está em Hebreus 11, do 1 ao 11. Depois, Hebreus 12, 16 e 17. Mas, para que nós possamos entender o que está sendo falado, eu vou discriminar alguns versículos e depois a gente lê tudo para poder entender. Tá bom? O primeiro versículo é do 1 ao 3, depois a gente pula para o 6, depois a gente vai no 12 e depois a gente lê tudo. Tá bom? E depois a gente lê tudo, para que a gente possa entender. Porque ler a palavra de Deus é estudar sobre Deus. E para que a gente possa fazer o estudo, irmãos, é por caneta e papel. Para a gente não esquecer o que Deus está falando com a gente. Tá? Vamos lá. Hebreus 11, primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora a gente pula para o 6. O 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, eles são as pessoas, se aproxime de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Que a promessa chega. Correto? Agora a gente vai pular para o 12. No capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador e profano, como Esaú, que com manjar vendeu o seu direito da primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas procurastes. Vamos lá aí. Eu acredito que Deus nos diga o que devemos deixar de lado para alcançar um bem maior. Que o nosso bem maior, gente, o nosso foco é o céu. Mas a todo momento nós queremos ver a Deus. Porque é muito fácil eu acreditar que o meu irmão existe, o meu irmão de sangue, filho da minha mãe, que ele existe. Porque eu vejo o meu irmão, vou na casa dele e estou vendo. Acreditar que Deus existe é fé. E depois que você faz, que você pratica os princípios, Deus aparece para você. Ele fala para você, você se sente abraçado, tá? Mas que o foco hoje, a palavra hoje me veio a entender o que eu tenho colocado de empecilho para fazer a obra de Deus. Quais manjares eu tenho aceitado para tirar o meu foco de Deus? Quais agrados aos meus olhos o inimigo tem fornecido
que me fazem sair da presença de Deus, que me fazem perder a fé em Deus. Porque um dia Deus fala para mim: Tiago, você vai pregar na França. Já desde já falo que eu moro no Rio de Janeiro. Tiago, você vai pregar na França. Aos meus olhos, algo impossível. Mas Deus não é mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu estou dando a minha vida como exemplo, irmãos, para alguém que tem câncer. Que Deus falou que não vai morrer. Os médicos falaram que o câncer era para a morte, mas Deus é o médico dos médicos. E se Ele falou que esse deserto não é para a morte, que a tua doença não é para a morte, é para a tua edificação e para que o nome dele seja glorificado, você não morre, irmão. E agora, esse capítulo 11, ele vem nos dando exemplos de pessoas que confiaram, tiraram o que tirava o foco e seguiram na direção que Deus mandou. Porque a gente gritar, falar que é cristão, que acredita em Deus e que obedece os mandamentos dele, é fácil. Eu queria ver você com seu Isaac. Você devolveria seu Isaac para Deus? Seu filho seria o sacrifício? Sabe por quê que Isaac não foi sacrificado? Pela obediência. Deus não queria que o pai matasse seu filho. Deus queria que o homem fosse obediente, que não colocasse o amor pelo seu filho na frente do amor por Deus. Entende? E aqui, por isso que eu falei, vamos discriminar para que depois nós possamos ler tudo e possamos ter um entendimento. Agora eu vou ler tudo, capítulo 11, do versículo do 1 ao 11, de novo. Ora, a fé é a certeza de que coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos observaram bom testemunho, pela fé entendendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aqui a Bíblia diz assim: exemplos de fé. Os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda falava. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Irmãos, a fim de não sofrer a morte. Enoque foi transladado, ele não morreu. E não foi achado, porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxime de Deus, a pessoa se aproxime de Deus, creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Recompensa, irmão, não é um pote de ouro no final do arco-íris. Recompensa é que tudo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Essa é a recompensa que nós temos. Tudo que Deus falou, ele disse que nós seríamos salvos se nós cumpríssemos os mandamentos, se nós obedecêssemos as suas ordens, nós seríamos salvos, acreditando que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que morreu por mim e que naquela cruz me deu o direito de ser considerado filho de Deus, porque todo aquele que faz a vontade do Pai, assim será chamado de filho, terá a honra de ser chamado de filho. Eu sou filho de Deus. Então, tendo fé nisso, eu serei salvo. Tá? 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, constituiu a arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Vamos lá, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Aqui diz: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito do acontecimento que ainda não se via, sendo temente a Deus. Vamos lá, uma coisa que muita gente não sabe é que não havia chuva no tempo de Noé. Tá? O que dava água era um orvalho da noite.
quando serena, em cima das plantas fica úmido, é assim que molhava a terra. Não tinha chovido ainda. Então era uma loucura Noé falar: vai chover, Deus vai lavar o mundo. Os seus erros estão irritando a Deus. Por que eu falei os seus erros? Porque Deus diz que se você se arrepender de coração e pedir perdão a Ele, os seus erros são jogados no mar de esquecimento. E para Deus não existe mais. Então, se você não pediu perdão, ainda está pesando a balança. As pessoas estão... Hoje vemos que muitas catástrofes estão acontecendo, tá? Muitas reações da natureza estão aparecendo. Mas, assim como no tempo de Noé, é a mão de Deus pesando. Porque muita gente está blasfemando contra Deus. As pessoas estão debochando de Deus. E chega uma hora que Deus se ira. Mas para que, se você ler a Escritura, tudo isso aconteceria. Está no livro de Apocalipse, tá? Então, voltando para Noé, é uma coisa louca. Nunca choveu. Como é que eu vou falar que vai chover? Que estou construindo uma arca para um lugar que nunca viu chuva. Porque Deus vai lavar a terra. Só fé, irmãos. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou a terra prometida como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma terra, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento. Desculpa, vou voltar para entender. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus, o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia prometido. Olha que coisas maravilhosas aconteceram para aqueles que tiveram fé. Então, irmãos, hoje venho aqui falar para vocês duas coisas. Uma, não tem como se dizer cristão sem acreditar em Deus. É muito legal. Eu leio a Bíblia todo dia para vocês. Falar que Noé construiu uma arca num lugar que não tinha chovido, acreditou em Deus e por isso foi honrado por Deus, porque a família dele não morreu. Foi a única no mundo que não morreu no dilúvio. É muito fácil eu vim falar isso para vocês. É muito fácil eu vim dizer para vocês que Sara, sem poder ter filhos, foi agraciada por Deus e teve um filho. Mas eu só estou contando o milagre do outro. Eu só estou contando o que aconteceu na vida do meu irmão lá atrás, há milhares de anos atrás. O que falta para eu viver o impossível? Para eu viver o fruto da minha fé. Primeiro, irmãos, como lá atrás eu falei que estava no capítulo 12, eu preciso entender o que tem me afastado de Deus. Aquela novela que não fala do meu Deus está me afastando de Deus, está tirando o meu tempo com Deus. Aí cabe a cada um entender se paro de ver ou não. Ir pro churrasquinho da resenha, onde está todo mundo bebendo, onde está todo mundo se prostituindo, é edificante para mim? Tá certo ou errado, irmãos? Cada um tire para si se tá certo ou errado. Quem sou eu para dizer para você que tá errado? Mas eu olho na minha vida, está sendo edificante para minha comunhão com Deus? As conversas que eu tenho tido têm sido edificantes para minha comunhão com Deus, para o que Deus tem comigo? As músicas que eu ouço têm sido edificantes para o meu projeto de vida com Deus, para o que Deus decidiu para mim? Porque se lá atrás, antes da criação do mundo, eu e você já éramos sonhos do Senhor, se Ele já tinha sonhado conosco,
e por isso somos tão importantes, porque Ele nos escolheu e Ele coloca dentro de nós até o desejo para que possamos o adorar. Ele está feliz com o que eu tenho feito? Será que eu tenho que me consertar de alguma forma? Será que eu tenho sido um cristão é ser um pequeno Cristo? Será que eu tenho sido um pequeno Cristo dentro da minha casa? Será que eu tenho sido um pequeno Cristo dentro do meu trabalho? Será que eu tenho sido um pequeno Cristo com os meus amigos? Porque se você entender, o versículo 12, ele fala sobre a repreensão de Deus. Porque, irmãos, podemos entender que um pai, ele só briga com seu filho no intuito, o briga que eu falo é a repreensão, tá? No intuito de vê-lo crescer, para que ele entenda o que está certo e o que está errado, tá? Porque uma criança, para entender que roubar está errado, ela tem que ser instruída pelos pais, por quem as cria. E quem nos instrui é o Espírito Santo, é Deus. E aqui ele falando para você, tem feito o que eu mandei fazer? O que você tem colocado na frente da tua adoração a Deus? Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para que possamos estar meditando e cada um se autoavaliando, tá? Peço que vocês fechem os olhos para que nós possamos estar juntos falando com o Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão escutando essa palavra. Meu Deus, te peço que jogue por terra todo julgo, Senhor, de maldição. Tudo que foi feito, Senhor, para separar essas famílias, Senhor. Tudo que foi feito, Senhor, para afastar os meus irmãos e a mim do Senhor. Senhor, te peço, Senhor, que limpe nossos ouvidos para que possamos te ouvir, nossos olhos para que possamos te ver. Senhor, limpe nossa boca, Senhor, para que possamos ser canais de bênção, Senhor, que através da nossa voz escutem a Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Pai, propagar o Evangelho, Senhor, levar a todos aqueles que não conhecem, Senhor, meu Deus, te ensinando, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, como te adorar, e que isso, Senhor, primeiro venha fazer feito na nossa vida, Senhor, para que possamos demonstrar para os outros. Meu Deus, te peço, Senhor, uma ótima semana, em nome de Jesus, é o que eu te peço, então eu lhe agradeço, amém. Meus irmãos, lembrando de curtir, compartilhar, para que mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus, mais pessoas possam conhecer esse evangelho maravilhoso que hoje eu conheço, esse Deus maravilhoso que está na minha vida. Tá bom, irmãos? Até o próximo. Um abraço. Fiquem com Deus.